Serrano, hoje, 1º de abril, o pai da mentira é o diabo e tá aí o Bolsonaro, né, dando entrevista, admitindo que tentou um golpe de Estado, mas livre, leve e solto. O Financial Times está dando uma matéria e eu gostaria que você comentasse, porque eu já ouvi essa falácia algumas vezes. Segundo o Financial Times, o julgamento do Bolsonaro é arriscado. Diz o jornal que o inquérito pode torná-lo um mártir, e aquela coisa de sempre, né, que pode colocar em risco ele se tornar favorito das eleições. Gostaria que você comentasse um pouco isso no cenário internacional aí, e o que representa o Bolsonaro diante desse desafio mesmo, de julgá-lo pelos crimes que ele cometeu, mas, ao mesmo tempo, o risco político, se é que você enxerga dessa maneira. Eu acho que, eu não sei, eu tenho falado muito isso, às vezes quando discutem, vamos prender o Bolsonaro, vamos fazer as coisas. Eu falo, não, essas coisas não podem, você não pode, numa sociedade democrática, e é isso que nós estamos buscando construir no Brasil, né? Sociedade verdadeiramente democrática. Isso não falo nem de democracia no sentido mais recente das revoluções burguesas, eu estou tratando aqui de 5 séculos antes de Cristo, né? Governo de Cristênios. A ideia da democracia, ela traz uma ideia do justo, quando você atua como justiça, jurisdição, etc. Ou seja, a justiça deve realizar as suas decisões por razões relativas ao justo, e não relativas à disputa de poder. Isso não deve fazer parte do mecanismo de funcionamento. Quando a gente adere a esse diálogo, nós já estamos aderindo a uma flexibilização da democracia e fazendo o que eles querem, né? Nós não podemos aderir a esse diálogo, nem para prejudicar Bolsonaro, nem para beneficiá-lo, como é esse caso. Quer dizer, tem a lei, houve um crime no Brasil, está mais do que demonstrado oficialmente no relatório da Polícia Federal. Quem foi responsável tem que punir. Se o Bolsonaro não tiver prova que ele participou do crime, ele tem que ser inocentado, ponto. Por quê? Porque é assim que diz a Constituição e a lei. Se tiver prova, ele tem que ser punido, acabou, né? Agora, isso vai trazer consequências, vai ter backlash, eu estou sempre falando, vai ter backlash, vai ter reação, isso é óbvio, né? Quanto mais legítima a nossa decisão, mais força para a gente segurar a bronca, né? Para a gente se defender e etc. Mas o que eu acho que não dá para fazer é a gente fazer concessão nessas questões, sabe? Eu acho que a extrema-direita, na ascensão do nazismo foi assim também. Eles vão crescendo na base da concessão. Nossa, o fato da gente fazer concessão não quer dizer que eles vão fazer nada mais mole do que eles são. Eles estão duros, cara. Se a gente fizer concessão nisso, tá bom, eles vão tentar golpe de novo. Com a mesma cara de pau, com o mesmo jeito, entendeu? Quer dizer, não, isso aqui, arrumando um discursinho novo. Para eles não tem muito necessidade de coerência, fala uma coisa hoje, outra amanhã, já cansamos de ver isso. Quantas vezes vimos isso, Kiko, nos últimos anos, né? Ele vem amanhã, tudo bem, ele vai tentar ganhar a eleição, se não der, vai dar o golpe, aí vai se juntar com os militares, com o Trump no poder lá, vai tentar ver se tem mais viabilidade, vai tentar dar um jeito de chegar ao poder de qualquer forma, por qualquer método, de forma desumana. Eles estavam planejando campos de concentração, uma boa parte da comunidade aqui ia estar presa, essa que é a realidade, né? E vai saber o que vão fazer nessa prisão, né? Então não é brincadeira o que nós estamos lidando. Essa gente, se a gente conseguir, se o Ministério Público conseguir, tem que conseguir demonstrar culpa em juízo, tem de ser preso e com penas duras. Não tem mediação com isso. Mediar com isso é um imenso erro, né? É um imenso erro. Mas ele vai virar o mártir? Não sei, não. Sinceramente. Se tivesse preso Hitler em 37, não, perdão, em 32, em 23, iriam falar que ele ia virar um mártir. Ele quase virou, né? Mas, cara, teria sido outra história. Então, eu acho que essas coisas não podem vacilar nessas horas. Ficar dando vacilo é... Se ele tiver força para virar o jogo, ele vai virar o jogo de qualquer jeito. Com decisão, sem decisão, né? E isso é um problema que é na sociedade que nós vamos ter que resolver, não deixar essa gente ter tanta força. E isso independe da adesão judicial, tem que seguir o seu trilho. No seu tempo, que eu tenho falado aqui, tem que julgar antes do fim do ano, até ministro falando em off isso. Eu falei, e antes de fim de ano, a decisão judicial não é assim. O tempo da justiça é o tempo da justiça, tem que ter os prazos. A defesa, de repente, cria um incidente legítimo que pode beneficiá-lo, tem que parar para reconhecer e decidir esse incidente. Vai demorar o tempo que tiver que demorar, né? O tempo que a lei determina, é o tempo da lei, da Constituição, não o tempo da disputa de poder.
Temos que parar com essa lógica de disputa de poder em questões de justiça, né? Nós temos que seguir o caminho. E vou ser franco, eu acho que para efeito político, tanto faz. Se ele tiver força para virar o jogo, ele vai virar. Pouco interessa o que o STF decidir, entendeu? Pode usar isso como desculpa, mas se ele tiver forte para virar o jogo, ele pode usar isso como desculpa, mas ele está forte para virar o jogo. Se não fosse isso, seria outra coisa que ele usaria como desculpa. Essa gente não tem limite, não sei, não... É gente extremista, não é cara normal, assim, entendeu? É gente meio alucinada, que mistura um pouco de psicopatia e maldade para valer, sabe? Então, acho que não dá para você levar em conta, assim, como algo desse estilo, né? Eu acho que a gente não pode vacilar historicamente. Esse tipo de discursinho é para fragilizar a esquerda, fragilizar os democratas, fragilizar quem quer levar a democracia a sério, né? Ou ele pode ficar forte se for condenado. Não, se ele estiver forte, dane-se se ele estiver condenado. Ele não vai se lixar para isso. Se ele estiver forte, a responsabilidade é nossa, não é da decisão. Entendeu? Eu acho que é isso. Serrano, teve essa manifestação no domingo e tinha um público pequeno, tinha 6 mil pessoas. Você considera que foi um erro a manifestação, uma vez que a batalha contra o Bolsonaro está sendo vencida nos tribunais e, de certo modo, não na política? Não, eu acho que é um erro não vencer na política, porque isso, assim, não estou falando eu, os grandes teóricos dessas questões, por exemplo, da minha área, não sei nada. Tem, por exemplo, o Karl Loewenstein, ele foi um grande constitucionalista, um dos maiores do século XX, um alemão, e foi também um grande teórico político, um pensador liberal, hein? Não é um pensador à esquerda, assim. Tem traços, obviamente. Hoje em dia todo mundo chama tudo de esquerda, né? Mas é um pensador liberal. E esse sujeito, ele falava uma coisa verdadeira, ele propunha algo radical. Ele falava que os governos democráticos, para se defender, deveriam estabelecer estado de exceção, o chefe do executivo, para defender a democracia, suspendendo o direito dos nazifascistas. Suspendendo, considerando como pessoas sem direito nenhum, né? E indo para cima, usar a força do Estado contra essa gente. Então ele tinha uma... Mas ele mesmo, com essa proposta radical, ele falava, isso não é solução, o direito não consegue ter uma solução definitiva para o fascismo, é na luta social, é na sociedade que se consegue ou não destruir isso. Então, esse aspecto do estado de exceção mudou, hoje nós temos condição de reagir por processo judicial, com direito de defesa, com tudo que é civilizado, mas ele continua válido nesse aspecto. Não é a justiça que vai resolver o problema, ela pode conter por um período, mas ela não resolve o problema. Ela pode ser uma força auxiliar, mas não a força fundamental. Então, eu acho que mobilizar é fundamental, só que a esquerda está com dificuldade de mobilização, né? Por várias razões. Eu acho que podemos tratar aqui, tem várias razões para isso, né? Entre elas? Eu acho que nós estamos com um problema. Há, por parte de uma boa parte da esquerda, em especial latino-americana, uma grande dificuldade em abandonar um certo pragmatismo tóxico, que pouquíssimo pragmático quando bem analisado, mas um pragmatismo tóxico que tomou conta dos nossos dirigentes. Você vai conversar com qualquer um, o papo sempre é o cargo X, a disputa pelo ministério tal, a grana X de tal contrato, quer dizer, é sempre papos operacionais da política e de acesso imediato ao poder. Bem, tem uma coisa que é óbvia, me parece um raciocínio muito simples até, mas simplista talvez, mas meio óbvio para mim. Você não consegue ter cargo para 30 milhões de pessoas. Não. 40 milhões de pessoas. Ou seja, você precisa convencer as pessoas a atuarem politicamente pela crença, por afetos, por acreditarem num futuro melhor. Esquerda é uma linhagem de pensamento, e eu falo esquerda aqui no amplo sentido, incluindo aí os liberais sociais, etc., mas todos, seja propõe a revolução, propõe direitos sociais, estão sempre propondo um futuro melhor, uma perspectiva iluminista, né? De vamos semear o futuro, ao contrário do reacionário que quer voltar ao passado, de forma disruptiva, né? Então nós estamos propondo um futuro, é preciso criar essa utopia, esse futuro, recriar, e essa afetividade nas pessoas, né? A extrema-direita está conseguindo fazer isso, por isso que ela está forte, Kiko. Você vê, o sujeito passa fome, tem um monte de dificuldade na vida, mas está preocupado com a porra do banheiro de uso... Unissex. Unissex. E ainda é fã do Elon Musk. Então, se imobilizam por isso. Quer dizer, essa capacidade de criar um circuito afetivo mobilizador, eles estão tendo melhor que nós. Porque nós estamos muito
E se você vai levar qualquer papo de construção de ideias, de princípios, no nosso meio, você fica parecendo um ET. Os caras olham para você assim, esse cara aqui é meio maluco aí, meio, sei lá. Deve estar, como é o nome daquele partido radical lá do PCO? Sei lá, você está pronto. Então, e assim, na realidade, esse pragmatismo é muito pouco pragmático. É como o projeto de poder é muito frágil. Porque política não é só essas operações pragmáticas, ela também tem que ser uma usina de ideias para mobilizar as pessoas. A ideia em si não tem valor, como falava Marx, mas a ideia que mobiliza tem um imenso valor, porque ela leva a conduta humana concreta, né? Então, eu acho que falta a gente reconstruir essa utopia. Isso era algo muito importante, né? Enquanto a gente não fizer isso, não adianta. Enquanto não quiser, a gente não tiver ideias que as pessoas se mobilizem, que sintam que dá significado para a vida delas, que vale a pena entregar a vida por isso. Enquanto não tiver isso, não adianta. Nós vamos estar sempre apanhando aí, não tem jeito.